Então abra sua Bíblia. Quantos acharam Mateus capítulo de número 15, verso 21? O texto diz assim: partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chegou, o que ela fez? Diga para mim. A mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Disse ela: sim, Senhor. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Escute, meu nobre, minha nobre, meu irmão e minha irmã. Jesus morou aqui na terra, em especial na geografia de Israel, na Palestina, por um período de aproximadamente 33 anos e 6 meses. Desses 33 anos e 6 meses, os quais Jesus residiu aqui, ele desenvolveu um ministério de pelo menos 3 anos e meio. E é impressionante que Jesus chegou aqui para estabelecer o seu ministério de uma forma típica, de uma forma singular, de uma forma, eu diria, sui generis, até porque a Bíblia apresenta pelo menos 5 classes diferentes de filhos. Quando você olha na Bíblia, você acha pelo menos 5 classes diferentes de filhos de Deus. A Bíblia o apresenta como filho unigênito. A Bíblia apresenta como filho único de Deus. Ele é filho por geração, gerado do próprio Pai. Ele é da mesma essência do Pai. Ele é 100% homem e 100% Deus. De maneira que ele chega aqui na terra com esse status de filho unigênito, status de filho único da parte de Deus. E obviamente que se fosse eu no lugar dele, que chegasse aqui com esse status de filho único, de filho unigênito, de filho gerado da mesma essência do Pai, com os mesmos poderes que o próprio Pai tem, obviamente que jamais eu começaria o meu ministério da forma como ele começou. A Bíblia diz que ele começa de forma diferente. E aonde é que ele vai começar o seu ministério? Na periferia de Israel. Ele começa pregando nos valados, começa pregando nas aldeias, começa pregando nas pequenas sinagogas, começa pregando exatamente na beira da praia. Ele começa pregando na periferia. Só que Jesus começou a fazer a diferença através do seu ministério, mesmo não começando numa grande metrópole. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele falava diferente dos escribas, falava diferente dos fariseus, falava como quem tem autoridade. Quando Jesus abria a boca para falar a palavra, até os seus algozes, que vinha prendê-lo, ficavam hipnotizados pela eficácia da sua bendita palavra. A palavra de Jesus é viva, a palavra de Jesus é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções dos corações. A palavra de Jesus é como fogo, é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Jesus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A palavra de Jesus, ela ilumina a alma, ela ilumina os olhos do nosso entendimento.
A palavra de Jesus não volta vazia, mas a palavra de Jesus faz aquilo que lhe apraz. Quantos amam a palavra de Jesus, libera um brado de glórias ao nome de Jesus. Aleluia! De maneira que ele faz a diferença pela palavra. E na medida que ele começa a fazer a diferença pela palavra, ele começa a alterar processo no contexto religioso predominante. O sistema religioso estava plantado em Jerusalém. Era lá em Jerusalém que estava o sumo sacerdote. Era em Jerusalém que estavam os sacerdotes. Era em Jerusalém que estavam os profetas. Era em Jerusalém que estavam os teólogos, os intérpretes da lei, que eram os escribas, eruditos, sábios dos judeus. E o judeu costumava, no sábado, se deslocar de qualquer lugar da periferia de Israel e ir a Jerusalém para prestar o seu culto para Deus no templo. Só que como Jesus agora está na periferia, Jesus está nos valados, Jesus está nas aldeias, Jesus está nas pequenas sinagogas, Jesus está na beira da praia. Aí as pessoas começaram, em vez de irem a Jerusalém, elas se deslocavam para a beira da praia para ouvi-lo. Elas iam para a sinagoga para ouvi-lo. Elas iam para os valados e aldeias para ouvi-lo. E isso trouxe uma evasão em Jerusalém, porque a periferia está cheia de gente e elas estão se atropelando umas às outras para ficarem aonde ele está, porque aonde ele está, ele dá vista a cego, ele dá audição a surdo, ele dá voz a mudo, ele faz paralíticos andar, ele multiplica pães e peixes, ele transforma a água em vinho, até o vento e o mar obedecem à voz desse Jesus de Nazaré. Aleluia! E ele está aqui nessa noite. Essa casa está impregnada de uma fragrância. É a fragrância da rosa de Sharon. É a fragrância do lírio dos vales. É o brilho da estrela da manhã. Há um rugir dentro dessa casa. É o rugir do leão da tribo de Judá, que nunca perdeu uma batalha para Satanás. Levanta sua mão e celebra a presença dele aqui nessa noite. Arabachon de Rébias. De maneira que sai uma comissão e vai aonde Jesus está. E eles se camuflam no meio da multidão, na perspectiva de ouvi-lo, vê-lo, com o objetivo de achar uma heresia, a fim de ter com que acusá-lo e apressar a morte dele, matá-lo, porque ele estava tendo implicação na estrutura religiosa existente. De maneira que eles ficaram lá, camuflados no meio do povo, por alguns dias. Se você quiser entender isso melhor, é só você ler o capítulo 15 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 1. E diz a Bíblia que eles estavam lá. E ao longo de alguns dias, não acharam nada, absolutamente nada, para acusar Jesus. Até que Jesus chama os 12 e lhes dá autoridade, poder, para expelir demônios, para curar os enfermos, e eles saem de 2 em 2 e ficam maravilhados, impactados, sobressaltados, boquiabertos, com o poder do nome de Jesus, e eles voltam extremamente alegres com relação ao resultado da missão, de maneira que a Bíblia diz que eles iam e vinham e não tinham nem tempo para comer, de tão empolgados que eles estavam com a missão que Jesus havia lhes delegado. E sabe, Jesus não perde tempo com o fariseu. Jesus não perde tempo com essa gente. O que Jesus faz? Jesus abdica-se pela primeira vez. Em 3 anos e meio de ministério, pela primeira vez, Jesus abdica-se de continuar fazendo trabalho na geografia de Israel e sai da geografia de Israel, atravessa a fronteira e vai lá para Tiro, para Sidom, uma cidade que ficava na Síria, e Jesus vai para lá
por aquela cidade. E Jesus fica lá com o objetivo de continuar fazendo o seu trabalho com seus discípulos, mas onde Jesus está não dá para ocultá-lo. Ele está aqui nessa noite. Dá para ocultar a presença dele aqui nessa noite? A presença dele é maravilhosa. A presença dele é excelsa, magna, sublime. Merece um glória a presença dele agora. Então, Jesus chega em Tiro e Sidão. Jesus chega em Tiro e Sidão e tenta ocultar-se. Mas a multidão descobre que ele está lá e vai tudo para lá. E diz a Bíblia que tinha uma mulher naquela cidade chamada, em algumas epígrafes da Bíblia, chamada de mulher serofenícia, ou mulher cananeia. E essa mulher tinha uma filha que estava horrivelmente endemoniada. A sua filha, mas eu acredito que ela era uma gentílica, não era uma judia, e automaticamente não tinha nenhuma afinidade com essa ideia de possessão demoníaca. Só que a sua filha havia surtado dentro de casa. Sua filha começou com um comportamento bizarro, com um comportamento indecoroso. Sua filha começou a ficar agressiva, violenta, quebrar as coisas dentro de casa. E a mulher, como amava, estimava a sua filha, percebeu, essa menina surtou. Eu preciso resolver o problema dessa menina. E obviamente que ela procurou nas ciências humanas, foi procurar um psicólogo, conversou com o psicólogo e disse, olha, minha filha está com um comportamento totalmente estranho. E quando ela foi explicando, o psicólogo falou, isso aí foge da minha alçada, eu não tenho como resolver, vou encaminhá-la para um psiquiatra. Pode ser que o psiquiatra vai entender a situação da sua filha. E ela vai, leva a menina ao psiquiatra, o psiquiatra fala, fica tranquila, mãe. A hora que essa menina começar com esse comportamento bizarro, você pega 2 comprimidos desses de tarja preta, chamada sossega-leão, e dá para ela que ela vai dormir tranquilamente. E você vai ficar tranquila também. Só que quando a menina pegou os demônios de novo, a mãe empurrou uns 2 comprimidos daquele, e parece que o diabo gostou, parecia que era bala. Você está entendendo? E a menina ficou mais violenta ainda, agressiva, quebrando tudo dentro de casa. E aí a mãe foi se desesperando, porque já havia procurado das ciências, e ninguém tinha uma solução para o caso da sua filha. Ela desesperada. Você sabe que quando você tem uma causa, você tem um problema que transcende a sua capacidade humana de removê-lo, de resolver,